vésperas da solenidade do Sagrado Coração de Jesus, nos encontramos aqui, na Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, para a celebração da Santa Missa. Sintam-se todos acolhidos no amor de Jesus e Maria, amados irmãos e irmãs. Você que se faz presente aqui conosco, bem como você que nos acompanha através da Rádio Web Basílica de Nazaré e pelo Facebook em nossa página oficial. A liturgia hoje nos revela que muitas vezes agimos como os saduceus. Somos mais ligados à nossa dimensão material do que à nossa realidade espiritual. Por esse motivo, não conseguimos interpretar o ensinamento do Senhor por meio de sua palavra. Abramos nosso coração para as coisas celestes. Com alegria e fé, iniciemos nossa celebração entoando o canto de entrada. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Meus caríssimos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. E sejais todos, todas bem-vindos, bem-vindas nesta Basílica Santuário de Nazaré. Sejais bem-vindos, bem-vindas também vocês que estão participando desta santa celebração de suas casas, pela Rádio Web Basílica de Nazaré e pelo Facebook oficial da Basílica Santuário de Nazaré. Estamos em comunhão de espírito e de oração para pedir a Deus a graça da fé, a coragem, para que tenhamos a melhor compreensão da sua palavra e que esta palavra possa iluminar as nossas vidas. Iniciemos esta santa celebração com muita fé e alegria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo e a proteção materna de Nossa Senhora de Nazaré estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No início desta santa celebração, peçamos ao Senhor nosso Deus
a graça da fé, para que saibamos discernir a ação e a presença de Deus na nossa vida e que cada dia nós nos aproximemos desta felicidade eterna que Jesus Cristo veio nos revelar. Portanto, vamos nos pedir perdão humildemente diante de Deus, para que Ele nos reconcilie, Ele nos perdoe, para oferecermos um sacrifício que seja do agrado do Senhor nosso Deus. Cantemos o ato penitencial. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, venho pedir perdão, pois pequei contra vós e com meu coração inquieto resolvi voltar e mesmo sem saber como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus Todo-Poderoso e nosso Pai, cheio de bondade e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós vos suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Início da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus, a Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz
da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados, quando me lembro de ti dia e noite nas minhas orações. Por este motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor, de sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Deus nos salvou e nos chamou como uma vocação santa, não devida às nossas obras, mas em virtude do teu desígnio e da sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus desde toda a eternidade. Esta graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, do qual fui constituído anunciador, apóstolo e mestre. Esta é a causa pela qual estou sofrendo, mas não me envergonho, porque sei que quem coloquei a minha fé, e tenho a certeza de que Ele é capaz de guardar aquilo que me foi confiado até ao grande dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. 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 Eu levanto os meus olhos para vós que habitais nos altos céus, como os olhos dos escravos estão fitos nas mãos do seu Senhor. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. Como os olhos das escravas estão fitos nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos no Senhor, até de nós ter piedade. Ó Senhor, para vós eu levanto meus olhos. 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 Aleluia, aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os que afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos convidados nesta noite a meditar sobre a palavra de Deus, que deve orientar a nossa vida e que deve, portanto, ser a nossa fonte de inspiração para a nossa vida como cristãos. Na primeira leitura de hoje, São Paulo está encorajando o seu filho na fé, Timóteo, a perseverar no anúncio e na missão evangelizadora da igreja. E no evangelho de hoje, Jesus está respondendo a mais uma provocação dos saduceus, mas por esta vez Jesus vai nos indicar as realidades futuras, como será a nossa vida quando nós passarmos deste mundo para a glória do Pai. São Paulo reconhece justamente que toda a missão, todo discipulado é fruto da escolha de Deus. Nós somos discípulos por vontade de Deus, não por própria vontade. E sendo assim, devemos nos colocar ao seguimento do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das mãos, disse Paulo a Timóteo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós recebemos os dons de Deus, nós recebemos várias graças do Senhor nosso Deus, e esses dons não é para nós mesmos, não é para guardar por si mesmo,
esses dons devem ser colocados ao serviço de Deus, junto dos nossos irmãos e irmãs, sem medo, porque diz o apóstolo Paulo: não recebeste o espírito de timidez, mas de fortaleza e de coragem. Hoje nós às vezes nos acomodamos, depois de receber os sacramentos que nos integram, que nos incorporam à igreja, nós ficamos assim meio afastados. E aqueles dons, aquelas graças que recebemos de Deus, acabam ficando meio fora daquilo que Deus espera de nós. É por isso que São Paulo está nos recomendando hoje, assim como a seu discípulo Timóteo, de não nos envergonharmos de testemunhar o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como ele se tornou discípulo fiel, com a consciência pura do Senhor Deus, todos nós que recebemos essa missão devemos também anunciar no tempo oportuno e no tempo inoportuno. Meus caríssimos irmãos e irmãs, o serviço do Evangelho às vezes nos traz alguns momentos de dificuldade no sentido de resistência que nós encontramos, oposição, dificuldade no sentido de tribulação, dificuldade no sentido de rejeição. São Paulo passou pelas mesmas situações. Ele nos faz perceber que esta carta praticamente foi escrita na prisão, porque ele diz: eu que sou prisioneiro por causa do Senhor Jesus. O anúncio da palavra de Deus pode causar todas essas situações, mas não podemos desanimar, não podemos desesperar, porque aquele que nos chamou, aquele que estamos servindo, é mais poderoso do que todos. Portanto, se nós fomos constituídos para sermos missionários, discípulas de Jesus Cristo, devemos cumprir esta missão com muita dedicação. Nesse contexto, devemos saber que as provações não estão separadas da realidade missionária. O Evangelho de hoje é um exemplo bem concreto dessas provações, dessas tentações que nós podemos encontrar. Vocês se lembram? Domingo passado, os fariseus, os mestres da lei, começaram a questionar Jesus porque os discípulos estão arrancando as espigas e comer. E por conseguinte, eles questionaram Jesus sobre a cura daquele homem com a mão seca. E eles, depois de perceber o bem que Jesus tinha realizado, tramaram como matar a Jesus. O dia depois, eles continuaram a mesma perseguição. E hoje são os saduceus. Quem são os saduceus? É um grupo religioso daquele tempo. E eles pregavam que não existe a ressurreição dos mortos. Como para dizer que a fé cristã não tem nenhum sentido de existir, porque o que nos ensina São Paulo? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. E os saduceus vêm ensinar que não há ressurreição dos mortos. E assim, Jesus vai então nos ensinar a verdadeira
maneira de interpretar e de ler a palavra de Deus. Porque ele diz: por acaso vós não estáis enganados? Vós não estáis lendo esta palavra do modo contrário? E isto acontece muitas vezes. Muita gente, para se aproveitar da palavra de Deus, quer usar esta palavra por seu interesse egoísta. Quantas pessoas buscam nesta palavra de Deus as justificativas por tal comportamento que estão vivendo. E hoje Jesus diz que não podemos perseverar no erro. Esta palavra às vezes tem uma interpretação distorcida, porque a pessoa quer usar para justificar os seus interesses. E os saduceus fizeram a mesma coisa. Disseram a Jesus: mas Moisés autorizou para o homem casar com a viúva do seu irmão. E então, se haverá ressurreição dos mortos, de quem será esta mulher? Eles queriam colocar Jesus numa situação assim de tentação para pegar Jesus diante desse fato, que às vezes também não um fato real. 7 irmãos morrerem sem deixar descendência e todos casarem com a mesma viúva. É um pouco difícil entender isto humanamente. Mas mesmo assim, Jesus vai dizer: na ressurreição dos mortos não haverá mais esses critérios que vocês estão colocando para o casamento. Porque aqueles que foram salvos por Deus serão como os anjos. Não casarão, nos disse o Senhor Jesus. E então, aquele que coloca toda a sua confiança nesta convicção vai viver triste. Nós cristãos devemos colocar nossa confiança em Jesus, em Deus, porque nossa vida aqui na terra é uma peregrinação. E terminando esta peregrinação, nós seremos semelhantes a esses anjos que Jesus nos fala no Evangelho de hoje. É por isso que devemos preparar-nos a esse encontro dia a dia. Meus irmãos, minhas irmãs, não nos deixemos distrair por tudo aquilo que o mundo nos oferece hoje como objeto de prazer. O casamento é um sacramento sagrado. O casamento é bom, mas isto não deve servir de pretexto para levar uma vida fora do padrão. E porque o casamento é o exemplo do amor que Deus tem para com a humanidade. Então, este casamento que está sendo colocado aqui como exemplo não deve ser fora do plano de Deus desta felicidade eterna. Portanto, eu nos convido, deixamos de interpretar de modo errado a palavra de Deus. Busquemos sempre aquilo que é coerente com a vontade de Deus. Não colocar os nossos interesses em primeiro lugar, mas perguntemo-nos o que Deus quer nos comunicar através desta palavra. Qual vida coerente com a minha fé que eu devo levar enquanto cristão e como eu devo testemunhar esta fé que recebi em nome do Senhor Jesus. Vamos rezar hoje para que o Senhor Deus faça de nós discípulos corajosos, missionários, que não se intimidam diante das provações e que nós possamos então nos alimentar com a palavra da vida e que esta palavra possa orientar todas as nossas ações.
Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.